Fala pessoal, estamos ao vivo, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no nosso Instagram, onde hoje a gente está retornando com um quadro muito interessante que é o nosso podcast de carreira em tecnologia. Então a gente está trazendo aí alunos da DBOCM que a gente pode fazer um bate-papo para poder tirar suas dúvidas sobre carreira, sobre estudos, sobre entender o que está travando o profissional para ele buscar o próximo nível. E hoje eu vou fazer um bate-papo com o Rubens. O Rubens deve estar aí na área. Deixa eu só chamar ele aqui para a gente poder já fazer esse bate-papo de hoje. Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir aí? Me ouvir? Só me diz aí se o áudio tá legal. Só para ver se realmente tá chegando aí, ok. Show de bola. Já vou convidar. Então só o Atlas aí que tá com problema. Vou sair e voltar. Show de bola. Convidei o Rubens pra gente fazer esse bate-papo. Acho que só a câmera que tá trocada aí. Boa noite, Pronto. Rubens. Tudo bom, Boa meu noite, irmão? Guilherme. Tudo ótimo, graças a Deus. Obrigado pela Um oportunidade. prazer estar falando contigo, meu irmão. Você tá falando de qual cidade, cara? Eu estou falando de Santo André, em Que São legal, cara. Paulo. Show de bola, meu irmão. Prazer estar falando contigo. Cara, bate-papo bem leve. Finge que tá eu e você aqui. Pode ficar tranquilo. O objetivo, cara, é te ajudar. Mais nada. Maravilha. Entender o que você está buscando aí para esse ano. Eu sei que a gente conversou um pouquinho no WhatsApp hoje mais cedo. E eu sei que você tem algumas dúvidas específicas. Mas para a gente começar o nosso bate-papo, eu só queria entender. Hoje você trabalha na área de tecnologia ou não? Não, eu não trabalho na área de tecnologia. Na verdade, eu tenho feito alguns freelances só, né? Bem basicão assim, mas eu sou bem júnior mesmo. Atualmente eu estou trabalhando com raio-x, né? Então, eu sou técnico de raio-x, faço Legal. operação de tomógrafos e ressonância, né? Faço exame para diagnóstico e por fora eu corro fazendo umas peripécias aí, né? Então, faço entrega de delivery, de iFood, faço bolo por encomenda, não tem tempo ruim, não. Mas eu tô querendo transicionar de carreira e Uhum. ingressar com força aí na área de tecnologia. Sim, sim. Exatamente, meu irmão. Show de bola. E hoje, o que você tem feito para poder fazer essa transição para a área de tecnologia? Atualmente eu tenho estudado muito, né? A dedicação principal é para o estudo, então eu tenho dedicado muito na parte teórica, em fazer tutoriais, vídeos, né? Assistir, fazer as masterclass, acompanhar tudo. Então, estou ficando meio generalista, né? No acelerador de carreira, a gente tem uns episódios lá que a gente fala que você tem que ficar mais dedicado, mais focado, mais especialista, né? E por enquanto eu ainda estou chegando lá, estou meio generalista ainda, mas eu Show de estou fazendo bola. de tudo um pouco. Cara, vamos lá. Hoje você está buscando, então, sua primeira oportunidade, querendo fazer uma transição para a tecnologia, certo? Certo, isso daí. Cara, qual que é a minha Correndo atrás. recomendação, tá? Uma das melhores oportunidades para você conseguir entrar no mercado de tecnologia é começando pela base de banco de dados. E por que eu falo isso, cara? Várias carreiras em tecnologia não existem se não tiver banco de dados. Então, se eu estou Verdade. falando aí do programador, cara, não tem como você ser um programador sem saber banco de dados e a linguagem SQL. Não tem como você ser um analista, um engenheiro de dados, um analista de BI júnior, um cientista de dados, um DBA. Tudo isso depende do conhecimento em banco de dados. Então, aí eu já começo a te dar um direcionamento muito claro de qual que é a base da casa. E eu acho que um erro muito comum o cara querer começar com cargos muito avançados. Não, eu quero ser um full stack, eu quero trabalhar com inteligência artificial, e etc. Cara, não. Começa pela base. Várias profissões precisam de banco de dados. Então, esse é o primeiro caminho de recomendação que eu traria para você. Começa pela base de banco de dados, que realmente isso vai te ajudar muito. E, cara, eu acho que o maior gargalo hoje da tecnologia é que tem muita vaga, só que muita vaga avançada, muita vaga sênior. E hoje, o seu maior objetivo não é ficar escolhendo a área específica, é entender que várias áreas precisam de banco de dados e que você precisa muito mais agora
ir para cima dessas vagas e entender quais são as vagas realmente que podem me dar uma oportunidade. Então, o que eu traria aqui para você? Uma vaga de programador júnior poderia ser uma excelente oportunidade para você entrar na área. Uma vaga como analista de BI júnior, uma vaga como DBA júnior, tá? Então, dentro do acelerador de carreira, eu mostro exatamente isso, como que você consegue encontrar essas vagas de júnior, tá? Então, quais são as etapas fundamentais para você entrar agora? Como que você faz parte hoje do Bootcamp de administração, certo? Ou não? Uhum. Beleza. Ali, cara, você tem a base de banco de dados para qualquer profissional que trabalha em uma empresa que tem Oracle, tá? Seja o desenvolvedor ou não. Então, você vai começar o quê? Instalando o Oracle do zero. Hoje você já tem o seu laboratório instalado ou não? Sim. Que Já tenho o legal, cara. laboratório instalado. Eu Que, seguia os procedimentos lá do administrador lá e já consegui fazer o laboratório. cara, excelente. Então, assim, se você já tem o seu laboratório instalado, já é um passo importantíssimo. Se você dominar o módulo de administração, entender quais são as atividades básicas de banco, saber instalar um laboratório do zero e conseguir já começar a desenvolver na linguagem SQL, já é o fundamental para a sua primeira vaga. E essa primeira Uhum. vaga de júnior, normalmente, as empresas, na teoria, né, não devem procurar um cara que sabe tudo, que tinha uma certificação, que seja um especialista. O que elas mais procuram é simplesmente um profissional que está disposto a aprender e que pelo menos tenha o conhecimento básico de qualquer profissional de tecnologia, que saiba banco de dados, que saiba sistemas operacionais, que saiba uma basezinha ali de Linux. E tudo isso você vê dentro do bootcamp de administração, tá? Então, esse é um caminho fundamental para você conseguir a sua primeira vaga, cara. Conseguir realmente entender o que um profissional iniciante precisa. E aí, cara, em cima disso, você começar a buscar essas vagas exatamente de júnior. Programador júnior, analista de BI júnior, analista de dados júnior, DBA júnior. Todas essas vagas de júnior você pode começar a se aplicar. Só que não adianta nada você começar a se aplicar numa vaga se seu LinkedIn está muito ruim. Se seu LinkedIn está vazio, se você não tem uma boa descrição do que você sabe fazer. Então, esses conhecimentos básicos do Bootcamp de administração, coloca lá o que você sabe fazer em cada aula. Você vai começar a ver lá, ó, instalação e configuração do banco de dados, criação de usuários, data pump, linguagem SQL, select, join, update, delete. Coloca na sua descrição do LinkedIn que você sabe fazer isso. E principalmente, dentro da sua headline ali, da sua linha principal do LinkedIn, você colocar uma descrição que as pessoas possam te buscar. Linguagem SQL, banco de dados. Às vezes você pode já começar a ser buscado pelas empresas pela linha que você tem ali em cima, dentro da headline do seu LinkedIn, tá? Então, assim, para a primeira oportunidade, Rubens, qual que é a minha recomendação? Quantas vagas você está se aplicando por semana? Me diz aí. Olha, ultimamente eu tenho feito umas 10 pela manhã, umas 10 à noite. E às vezes quando eu Legal. tenho tempo, eu faço à tarde também. Daí são 5, 10 vagas também. E você está recebendo propostas? Você já está começando a participar de processos seletivos ou ainda não? Não, processo seletivo ainda não, mas propostas já recebi algumas já. De Eu segui tecnologia? isso, exatamente, porque eu ganhei o acelerador de carreira Aham, numa oportunidade que eu tive. Então eu já sim, assisti, já fiz essas alterações no meu LinkedIn e agora tô começando a disseminar essa técnica, né? que E massa. tô começando a receber as propostas, né? Assim, o pessoal está fazendo contato comigo pelo e-mail e às vezes até pelo direct já tenho recebido assim, eu dei uma olhada no seu perfil, Olha, me passa o seu WhatsApp, vamos conversar e tal. Mas por enquanto não progrediu nada além desse primeiro contato. tá, legal, legal. E aí, o legal é que você já está começando a ter alguns contatos sobre processos seletivos. Dentro desses contatos de processos seletivos, agora o que é importante? Você entender as fases do processo. E muitas vezes, a primeira etapa para alguém te chamar é você ter um LinkedIn que está batendo com as vagas. Então, essa é a primeira etapa. Depois disso, você vai começar a ser chamado para algumas etapas, né? Então, pode ser uma entrevista mais lógica, pode ser uma entrevista mais técnica, pode ser uma entrevista
comportamental que vão te chamar para o processo de entrevista e você vai fazer um bate-papo ali com os recrutadores para poder entender sobre a vaga. E aí, cara, que começa a questão da evolução, tá? Que dentro do processo seletivo, é um momento de você conhecer a empresa e da empresa te conhecer. Então, eles vão fazer uma bateria de muitos testes ali para poder testar o seu nível de conhecimento e, principalmente para a primeira vaga, identificar se você realmente é um profissional que está com vontade de aprender e que é um cara que está querendo realmente aprender aquela vaga específica. Então, o júnior é o cara que quer aprender, cara. Você tem que saber se comunicar bem. Então, até essa live aqui, eu sei que você estava um pouco tímido aí para poder entrar nessa live. Cara, é um teste para você conversar com os recrutadores, para você participar do processo seletivo. Então, vai ser muito importante você desenvolver essas soft skills de comunicação, de fazer boas perguntas. E, cara, existem boas perguntas, muitas vezes, para você fazer sobre a vaga. Entender o dia a dia, o que é feito dentro dessa vaga. Qual é a linguagem vocês estão utilizando? Qual é o banco de dados vocês estão utilizando? Quando o bom profissional de tecnologia, cara, ele é muito reconhecido por fazer boas perguntas. Essa Você vai ver, é uma dica de ouro. E você vai ver o quanto que você vai aprender participando de processos seletivos, cara. Você vai ver o quanto que você aprende simplesmente conversando com quem está no mercado. E, temos pessoas dentro da nossa mentoria que eu já vou te falar, que começaram esse ritmo de se aplicar nas vagas. E todo dia assistir uma aula fazendo um desafio prático, sabendo executar ali as atividades. Cara, em menos de 30 dias conseguiram uma vaga. Então, isso que eu estou te falando aqui, você tendo acesso ao acelerador de carreira e à metodologia lá dos projetos práticos do Bootcamp, de administração, SQL e Linux, cara, isso é mais do que o necessário para você conseguir a sua primeira oportunidade. Seja ela como programador, como analista de BI e etc. Então, assim, está exatamente no caminho certo. Eu queria entender de você, Rubens, qual que é a sua dúvida hoje relacionada ao programa, relacionada à sua primeira oportunidade? Onde você está travado hoje? Eu estou travado na parte de sair da teoria e ir para a prática. Né? Então, eu ainda estou assim, porque a gente acompanha as masterclass, tudo. A nossa do programa de administração, ela é bem top, né, cara? Mas você acompanhando outros vídeos, outras lives, assim, você vê que o negócio ainda é meio superficial, o banco de dados pequeno, não é uma coisa de uma situação real que você encontra no mercado, que você é testado por um entrevistador, né? Então, a minha dificuldade é essa alavancada, né? Qual caminho que eu tenho que seguir, mesmo assim, devagar, passo a passo, para que eu possa ganhar segurança de empresa. Isso, ganhar segurança, ganhar tipo conhecimento, know-how para conseguir entrar e convencer o entrevistador que a vaga pode ser minha, que eu tenho, que às vezes eu tenho conhecimento, tenho a teoria, mas não tenho a prática, né? Muito bom, então, muito bom. Cara, essa é uma excelente pergunta. E eu passei por isso, cara, você acredita? Eu fui trabalhar, cara, na Oracle, numa área que eu nunca tinha mexido. Eu fui trabalhar com Exadata e eu nunca tinha acessado um Exadata. Nossa. O que eu fiz, cara, para poder trabalhar dentro da Oracle, mesmo sem experiência? Eu acho que existem algumas coisas que muitas vezes estão dentro do nosso controle. Tá? Eu acho que a parte teórica, isso é muito bom, você estudar, você se qualificar, você buscar o conhecimento, tá? Só que, a partir do momento que você tem um laboratório, você me falou que você conseguiu instalar o Oracle do zero, certo? Certo. Agora você vai pegar cada aula do Bootcamp e você vai ver que em todas as aulas, o cara abre a tela preta dele. Ele abre o laboratório dele. O que vai te dar essa segurança, cara? Você vê exatamente tudo que está sendo executado na aula e você verificar se é verdade. Cara. Você vai pegar e vai executar exatamente a mesma coisa que o cara está fazendo na aula, na sua máquina. Se você começar a fazer isso todo dia, você vai falar assim, caramba, isso aqui é uma atividade de uma empresa. E às vezes o cara na aula vai falar isso para você, dentro do Bootcamp. Ele vai falar assim, criação de usuário.
E é uma atividade de um cara júnior, tá? Você pode ser contratado por uma empresa e falar assim, Rubens, eu preciso que você crie um usuário lá para o fulano de tal, com privilégio de leitura na tabela tal. Cara, é uma atividade do dia a dia. O DBA faz isso. Um profissional que trabalha numa empresa que tem Oracle vai precisar criar um usuário. E você vai ver que na aula eles vão fazer isso na sua frente. E você vai ver que você consegue replicar isso dentro do seu laboratório. Qual que era a característica, Rubens, dos melhores profissionais que eu já trabalhei na minha vida? De verdade, isso aqui, cara, anota essa. Eu conheci profissionais que foram trabalhar na Oracle lá no Vale do Silício, na Califórnia. E eles faziam exatamente isso. Primeiro, eles liam muita documentação, sabia muita teoria, então fazia a sua parte de verdade. E, cara, você pode fazer isso. No final de cada aula, a gente sempre bota os links da documentação para você checar se é verdade aquilo que a gente está falando, para você beber direto da fonte. Então você consegue fazer isso. E, além disso, tudo que eles faziam no ambiente de trabalho, eles tinham um laboratório na máquina deles que eles testavam antes. Tudo. Pô, Cara, essa é do gato. o que eu te falei aqui agora é exatamente o que eu faço há mais de 17 anos, cara. Eu pego exatamente o que é feito dentro das empresas, eu monto o laboratório. Se eu estou inseguro, eu não vou saber de tudo, cara. E se eu estou inseguro, o que eu faço? Eu pego o laboratório, abro e executo e testo na minha máquina antes. Isso que te dá segurança, cara, para você atuar em grandes empresas. E muitas vezes, isso vai ser, cara, uma coisa que vai fazer você atuar em grandes projetos, em empresas gigantes. Simplesmente ter a habilidade de testar e fazer antes no laboratório. Se você tem isso como prática, como hábito, cara, sempre vai ter uma situação que você nunca fez. Sempre. Sempre. Você vai passar 10 anos em tecnologia, cara, trabalhando com Oracle, com certificação. Cara, eu tirei essa certificação que só tinha um cara no Brasil que tinha. Eu fui o segundo do Brasil a tirar o Oracle Certified Master. E tinha muitas vezes que eu chegava dentro de um cliente e tinha coisa que eu não sabia. Nossa. Sempre vai ter. E essa é a beleza da área de tecnologia. A gente está sempre aprendendo. Existe um termo que se chama o lifelong learning, né? Que é você ter um aprendizado continuado. Você está a vida toda estudando. A área de tecnologia é isso. Só que quando você tem esse tipo de posicionamento, de ter um laboratório, de sempre testar, de sempre ler, cara, você começa a desmistificar essas questões. Isso começa a fazer parte do seu dia a dia e você vai ganhando segurança, você vai ganhando musculatura, você vai ganhando confiança para mesmo entrando numa vaga que você nunca fez, que você nunca atuou, você começa a ganhar essa segurança de mercado, cara, de saber como ajudar as pessoas, de saber como realmente você pode estar à frente de projetos. E o Júnior faz exatamente o que está no módulo 1, cara. Criação de usuário, data pump, dar privilégio, redimensionar uma table space, olhar um alert log. Cara, se você vê o cara fazendo na aula e começar a executar, já era. Já vai ficar show. Agora, se você vê uma aula por dia e fizer isso que eu estou te falando, em 90 dias, você tem um arsenal de 90 projetos práticos, de 90 atividades das empresas. Faz Aí, mais cara, sentido possível, né? aí, meu irmão, você vai se sentir seguro de fato. Você vai falar assim, ó, você vai chegar numa entrevista e vai ver que você domina, cara. Você vai chegar numa entrevista e falar assim, o cara vai te perguntar uma coisa, você fala assim, você sabe isso aqui? Sei. Isso eu sei fazer. E você vai começar a ganhar confiança, cara, de falar, ó, mesmo não tendo atuado dentro do mercado, eu tenho um laboratório, eu sei como que faz isso, eu sei como que faz aquilo, eu sei as atividades de um programador, eu domino a linguagem SQL, eu sei as atividades de um DBA, eu sei as atividades de um analista, eu sei fazer um select, um update, um delete. E aí, cara, isso que vai te dando segurança. E outra coisa, você viu a aula, ficou em dúvida, não sabe, travou? Levanta a mão, não fica mais do que 24 horas sem levantar a mão. E o que é levantar a mão para quem é aluno da DBOCN? Comunidade no Facebook. Posta sua dúvida lá, tira um print da tela e fala assim, estou travado na aula tal, no minuto tal. Nosso time responde de segunda a sexta até 24 horas. Verdade. Então, cara, não vai ter desculpa para você destravar.
A gente vai É. entender aonde você está travado. Agora, se você acordar todos os dias, assistir uma aula e fizer tudo isso que eu te falei, você vai destravar a prática. É. Como eu ouvi, vai ficar casca grossa. que eu Vai, cheguei cara. numa entrevista, eu ouvi isso daí. Não, eu estou conversando com você aqui, eu estou vendo que você tem conhecimento, tudo, mas está faltando uma coisinha. Daí eu falei, puxa vida, né? Fiquei preocupado, né? Mas o que, que será que é, né? Porra, estou me dedicando tanto, né? Falta você ficar casca grossa, falta você sofrer um pouco de frente para a máquina. Eu falei, ah, então tá bom. Ufa, graças a Deus. Estão fazendo as aulas, 90 projetos, já dá para ficar com uma casca razoável, Com se não grossa. certeza. Com certeza, cara. Isso vai te dar uma segurança de chegar dentro de uma entrevista dominando, de estar com segurança, entendeu? Você tá firme para falar, ó, tudo que vocês estão pedindo nessa vaga aí, eu sei fazer. Ou grande parte do que vocês estão pedindo nessa vaga aí, eu sei fazer. E mostrar segurança. Não, isso aqui funciona assim, isso aqui funciona assim. E passar numa entrevista técnica. Então, cara, não tem fórmula mágica. Essas são as etapas para você conseguir sua primeira vaga. Além da parte prática, cara, o que está te travando hoje, assim, de te dar uma segurança do que você está buscando? Da, da parte mais teórica, assim, você diz, assim? Não. Qual que é a outra dúvida que você teria? Seria só essa dúvida mesmo que você tem hoje? Inicialmente sim. Agora, porque assim, como eu tenho bastante insegurança ainda, né, principalmente com relação à parte prática, né, eu fico meio pesaroso assim, de pegar um serviço freelance, né? Então, às vezes, eu não consigo uma vaga, mas eu estou sempre buscando, rastreando na Workana, no Freelance, nos aplicativos de freelance, e às vezes eu não consigo usar aquele mecanismo de busca de oferta de trabalho que eles estão tendo, para que eu ache assim, poxa vida, esse aqui eu consigo encaixar no conhecimento que eu tenho dentro do programa dos 90 dias. Assim, como eu usar um algoritmo de busca do próprio aplicativo, né, para eu conseguir umas vagas não, né, umas oportunidades de trabalho que eles ofertam que case com o meu conhecimento, assim, sabe? Tá. Vamos lá, Rubens. Realmente, o LinkedIn vai ser muito maior do que você ficar buscando em site de freelancers, tá? É, E normalmente, cara, quando rolam serviços de projetos, o que pode acontecer? Normalmente é muita indicação. Ah, eu tô com um projeto aqui, já conheço alguém, então pode acontecer de freelancers, de projetos específicos de um mês, de uma semana, de atividades específicas, acontecer de a gente divulgar dentro da nossa comunidade, tá? Essa é uma prática muito comum para quem trabalha como PJ, tá? Mas eu acho que o seu foco não deve ser buscar freelancer, não, viu? Eu acho que o seu foco realmente deve ser buscar um trabalho no LinkedIn mesmo, tá? Onde tem muita vaga. Hoje eu fiz uma análise de LinkedIn com mentorado, cara, que eu mostrei para ele milhares de vagas, literalmente, só de júnior. Para a primeira oportunidade, ele estava num processo bem parecido com o seu, tá? De buscando uma vaga de júnior ali, a sua primeira oportunidade. Então, assim, cara, realmente freelance não é a melhor opção para você buscar nesse momento, tá? E a maior parte das vagas que a gente vê hoje são vagas de júnior para o cara iniciar uma carreira para estar disponível ali de segunda a sexta, normalmente 40 horas por semana, tá? Então, eu costumo dizer que normalmente freelance, cara, são para serviços teoricamente mais simples, tá? E quando a gente fala de banco de dados, de tecnologia, normalmente envolve uma responsabilidade. Então, quando você vai ver trabalhos específicos de projetos de pequena duração, você vai ver isso para profissionais mais sêniores, tá? Então, nessa sua barreira de entrada agora, é primeiro interessante você entrar no mercado, para depois, talvez, começar a pegar alguns projetos mais específicos de freelance, tá? Quando você já estiver no nível mais plano e mais sênior, já tiver feito algumas atividades, normalmente o freelancer, cara, é o cara que já sabe fazer alguma coisa, como que ele pode fazer aquilo dentro de uma empresa que está precisando, tá? No seu caso, você está adquirindo experiência ainda. Você não tem essa experiência é, ainda, então é mais difícil. Eu prefiro então realmente acho que que você entre é dentro do bem mercado. isso mesmo. É porque, assim,
me confronto diante do aplicativo, eu realmente às vezes eu fico, poxa vida, mas isso daí eu não sei fazer. Sim, Eu sim. acho que isso daí, se eu fizesse isso antes, talvez eu conseguisse. Então, agora fez mais sentido mesmo a minha É, dificuldade em encontrar um freelance, porque eu não tenho nem experiência júnior ainda, né? Tem que ralar pra caraca ainda para ter no nível pleno, para eu conseguir olhar para um aplicativo de freelance e conseguir entender o que o cara tá pedindo também. É porque eu me exato. deparei exatamente com uma situação dessa. O cara pedia uma coisa, eu falava, meu pai amado, por onde que eu começo? Né? Então já fez muito mais sentido eu entender que eu primeiro tenho que galgar os passos de júnior, atender uma certa senioridade para poder ir para esse mercado assim mais espontâneo, né? Vamos dizer assim, de freelance, né? Tem que saber o que Exatamente, faz. Rubens. O seu foco agora, cara, entrar no mercado. Né? Antes de entrar no mercado, começar a dominar a prática. Você está acompanhando a teoria, está sabendo, mas pega cada aula, todo dia, uma aula, vê os comandos que o cara está executando, faz no seu laboratório, tá travado, tá com alguma dúvida, coloca na comunidade, cara. E as pessoas muitas vezes acham que a DBOCM é um curso. Só que é muito mais do que um curso. Você está na comunidade, você conversa com as pessoas que estão no mercado. Algumas pessoas estão no mesmo etapa que você buscando a primeira vaga. E que estão É. fazendo exatamente isso. Todo dia assistindo uma aula, todo dia fazendo um projeto prático, todo dia executando ali na mão na massa. Então, um dos maiores benefícios é você ter o fator comunidade, você conversar com outros alunos, de você falar onde você está travado, de você ter aulas ao vivo. Ontem, por exemplo, a gente teve uma aula ao vivo. Você viu que a gente teve uma aula ao vivo com muitos ontem à noite? Ou não? Eu soube, eu só não pude acompanhar porque eu estava fazendo Sim. entrega de delivery. Não, sem problema, cara. A gente normalmente avisa antes no LinkedIn, no canal do Telegram, a gente coloca lá, ó, hoje vamos ter uma aula às 19 horas e o link do Zoom. Então são aulas exclusivas dos alunos que você entra, vê uma aula ao vivo e pode fazer sua pergunta com o professor no final da aula. Professor, estou com dúvida nisso aqui. Professor, estou travado nessa questão. Professor, estou travado na aula tal. Qual que é o comando que tal? O cara vai te ajudar. Então, dificilmente, cara, normalmente os cursos tradicionais é aquilo, você faz o curso uma semana, depois você se vira sozinho e tenta fazer sem acompanhamento. Ou você compra um monte de videoaula e tenta fazer aquilo sozinho. Na DBOCM não. Toda semana tem aulas ao vivo. Todas as semanas você vai ter um Zoom para conversar com os professores, perguntar, ver o cara falando, conversar sobre banco de dados, conversar sobre o seu momento atual. Tá? Então é um programa de acompanhamento que a gente consegue tirar todas as suas dúvidas técnicas para você realmente dominar essa questão dos projetos práticos, tá? Então aproveita isso ao máximo, cara, porque realmente é um programa que, cara, te dá esse feeling. E, cara, os nossos professores, eles já tiraram a certificação. Os nossos professores trabalham no mercado. Os nossos professores, cara, o de ontem, por exemplo, tem 14 anos de experiência, se não me engano, na área de tecnologia, e tirou a certificação da ACP recentemente. Ele já tinha um ACA, tirou a ACP, um cara que está ali fazendo as atividades de DBA todo dia. Você chega para ele e coloca lá no chat as atividades de um júnior. Ah, isso aí é uma coisa que você faz, essa atividade é de júnior, de pleno, de sênior. O cara vai te responder. Qualquer dúvida que você fizer ali sobre mercado, é um cara que está hoje dentro do mercado de tecnologia que pode te ajudar bastante. Tá bom, Rubens? Cara, é Maravilha. realmente entender, cara, como que você pode tirar o maior proveito de um programa que você já está dentro. Tá? Então você já está dentro de um programa, cara, que vai te dar exatamente tudo isso. Se você acordar todos os dias, ver uma aula diferente, fazer tudo isso que eu te falei aqui nessa live, cara, com certeza você vai destravar, cara, de uma forma que no final de 90 dias você vai saber executar 90 projetos práticos. Vai E se você ser top demais. E se você continuar aplicando nessas vagas, você vai ver o quanto que em cada entrevista você vai aprender mais. O quanto que em cada entrevista você vai crescer, você vai ganhar mais confiança. E, cara, daqui a pouco você vai começar a passar em 10 processos seletivos, você vai falar, caramba, minha vaga está chegando. Eu estou ficando pronto. E isso acontece, cara, passando pelo processo. Pode ficar tranquilo que realmente, para quem está iniciando agora, às vezes pode parecer muito difícil, mas a gente aprende com o processo. A gente aprende assistindo uma aula, vendo alguém fazendo na sua frente, conversando com quem está no mercado, participando de processos seletivos, se aplicando em vagas, e com certeza essa vaga vai sair.
Mais alguma dúvida aí, Rubens? Ah, por enquanto, essas daí, e esse ponto de vista e os pulos do gato que você me deu, foi show de bola. Sucesso Cara, deu para desbloquear total. um pouquinho sua mente aí sobre o seu próximo nível, sobre o que você está buscando para esse ano? Ó, se você seguir tudo que eu te falei, é muito possível que você consiga uma vaga em menos de 90 dias. Tem pessoas que Ah, conseguem em menos de esse é o 30. propósito. Esse é o propósito. Esse é o foco agora. Agora, acordar todos os dias, fazer o que precisa ser feito e, cara, seguir o processo que realmente a coisa acontece. Tá bom, Rubens? Te Lição de ajudei, casa cara? total. Maravilhoso, topíssimo demais. Show de bola, meu irmão. Fico feliz aí em ter te ajudado. Conta comigo. Nosso bate-papo continua dentro da nossa comunidade de alunos, cara. Então, qualquer dúvida, só colocar por lá que a gente consegue te ajudar. Beleza, meu irmão? Maravilha, ótimo. Conta comigo, cara. Grande abraço para você, Rubens. Muito obrigado, Igor. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Terminamos aí nosso bate-papo. Voltamos nessa série de podcasts sobre carreira em tecnologia, que a gente pega um aluno da DBOCM, entende qual que é a dificuldade. Vão ter pessoas aqui no nível bem iniciante, no nível intermediário, no nível avançado, pessoas que estão querendo buscar sua primeira vaga. E nosso objetivo aqui é realmente ajudar profissionais a entrarem nesse mercado de tecnologia em 90 dias, ajudar profissionais a tirarem certificações, dominar banco de dados, que é algo muito importante na área de tecnologia. Então fique ligado aqui no nosso Instagram. Manda esse vídeo aqui para vários amigos, porque todas as semanas a gente vai trazer mais conteúdos para te ajudar nesse próximo livro. Lembrando, pessoal, que esse podcast vai estar disponível nas plataformas de áudio, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOCM por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso, um grande abraço e até o próximo podcast. Valeu, tchau, tchau.